Vamos estudar as referências bíblicas com base em versículos. Vamos começar por Gênesis e vamos estudar os personagens bíblicos. E nada mais do que justo e correto começar pelo próprio Deus, o Criador. Então, vamos analisar os versículos ligados ao primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis. Vamos ver as referências ligadas a este primeiro capítulo, que já apresenta Deus como Criador de todas as coisas. Êxodo capítulo 20, versículo 11 diz: Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nesse versículo, que é uma referência do primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis, no livro de Êxodo, a gente podemos observar que a Bíblia sempre vai afirmar que Deus é o Criador de todas as coisas. Inclusive usando a expressão céus, para se referir a todo o universo, a todo o mundo criado, assim como a terra, o mundo que habitamos, incluindo o seu mar, incluindo a parte terrena. E outro aspecto interessante nesse versículo é que Deus levou 6 dias para fazer tudo isso. E são 6 dias literais. Assim como o sábado é um dia literal, o dia que o Senhor estabeleceu como descanso, pela lógica, obviamente, os outros 6 dias, os demais dias, foram de 24 horas. Foram dias literais também. Então aqui já derruba aquela tese que o pessoal tem de achar que um dia é como se fosse uma era, ou milhares de anos. Então vemos pela referência de Gênesis 1, capítulo 1, que a gente encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 11, que Deus criou tudo em 6 dias literais e descansou no 7º dia, o sábado. E o sábado, evidentemente, está aqui como um dia, e não como uma era ou como milhares de anos. Então, é uma coisa interessante a se notar. Outra referência interessante está lá em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés, no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Então note que interessante essa passagem também, que Deus deu a sua lei para Moisés passar para o povo. Então aquele Deus que se apresenta como o Criador de tudo, dos céus e da terra, que se revela como o Criador de tudo que há nos céus e na terra, também é aquele que definiu qual seria a vontade a ser seguida, os mandamentos, melhor dizendo, a ser seguido pelos que fez aliança com o Senhor. Então, é uma passagem muito conhecida. Moisés recebe de Deus as tábuas da lei, dos 10 mandamentos. Então Deus é criador e também legislador, através de Moisés. E o detalhe é que essa lei foi escrita pelo dedo de Deus. Evidentemente que aqui é uma linguagem figurada, usar a expressão dedo de Deus. A não ser que Deus assumiu uma forma humanoide e usou uma mão com dedos literais. Que eu acredito que é pouco provável. Mas não impossível, evidentemente, porque para Deus nada é impossível. Mas o que o texto quer mostrar é que foi o próprio Deus que escreveu as leis, os 10 mandamentos, na primeira tábua. Então, sempre veremos essa repetição de Criador e legislador. Lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 16, versículo 26 diz: Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Então note que aqui o escritor em Crônicas faz uma comparação entre o Deus verdadeiro e os ídolos, os deuses pagãos. Mostra que o Deus verdadeiro é responsável por ter criado os céus.
E o termo céus, evidentemente, é usado para se referir não somente aos céus naturais, mas também aos céus espirituais, aonde está a morada do Deus Altíssimo, aonde está também os anjos celestes, as criaturas celestes, os seres que servem ao Senhor. E também eu tenho uma crença particular, isso é a minha opinião, mas, embora ela seja embasada pela Bíblia, mas há uma discussão. Quando a Bíblia fala de céus, se você vê lá no começo, vamos notar que há águas na parte de cima dos céus, indicando que há um firmamento, uma espécie de abobada que separa essas águas e estamos debaixo dessas águas, protegido por esse firmamento sólido, né? Porque na palavra no hebraico original fala que é um firmamento sólido, é algo sólido que retém as águas em cima dos céus. Então, eu diria que o primeiro céu é o céu que a gente enxerga. O segundo céu seria o oceano cósmico, onde estão retidas as águas, onde a Terra se encontra submersa. Imaginem aquela questão dos Atlantes, por exemplo. Eles tinham uma cidade dentro do mar, né? Segundo a mitologia, segundo a lenda. E essa cidade, evidentemente, tinha uma abobada por cima para que a água não entrasse lá. E aquele povo pudesse morar dentro dessa abobada. É mais ou menos o que acontece aqui com a gente. Estamos dentro de uma abobada, de um reino estendido, de uma terra estendida, enorme, que praticamente aos olhos nus parece que não tem fim. E em cima dessa terra tem uma abobada, uma proteção que se retém as águas que estão no segundo céu, que seria o que eu chamo de oceano cósmico. E também o terceiro céu. O terceiro céu já seria o próprio paraíso, o reino de Deus. Entende? Essa é a minha compreensão de céus, com base, evidentemente, nas escrituras. Eu não vou me aprofundar neste assunto, né? Eu sei que a maioria hoje em dia acha um absurdo a questão da terra plana, da terra ser plana, de ter pilares, sustentáculos debaixo de si, de ter o céu abaixo de si, ou o Hades abaixo de si. Eu sei que há discussão. O pessoal que defende a Terra Globo, que acredita que a NASA está correta, que aquelas fotos e imagens são reais, que aquelas filmagens que eles fazem ao vivo mostram uma Terra circular, apesar de nunca termos visto uma foto real de toda a Terra. Todas as fotos da Terra inteira são CGI, são montagem, não existe foto real. Embora a NASA consiga, entre aspas, tirar fotos de planetas distantes, de galáxias distantes, supostas galáxias, supostos planetas, não tem uma foto da Terra inteira. Interessante isso. Mas esse não é o assunto. O assunto aqui é que as referências apontam Deus como Criador. E nesse versículo específico que eu acabei de ler, no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 26, que Deus é o Criador dos céus, e não os ídolos, e não os deuses pagãos. Então aqui cai por terra todas as ideias mitológicas sobre a origem do universo, sobre a origem da terra e dos céus. Os ídolos não fizeram isso. Mesmo aqueles livros, aqueles escritos, aqueles documentos mais antigos que a Bíblia, que falam que a criação foi feita pelos deuses, e teve briga dos deuses, e acabou sendo criado o mundo, como tem em algumas mitologias. Mesmo esses escritos, quando eles entram em confronto com a Bíblia, o que prevalece, evidentemente, é as escrituras sagradas. Para nós cristãos, a Bíblia está falando a verdade. E se os escritos mitológicos ou de outras crenças dizem outra coisa, contrária às escrituras, evidentemente, para nós cristãos, eles estão errados. São ídolos pagãos. Independente, mas tem livros que é mais antigo que a Bíblia. Lógico que tem. Mas não quer dizer que são verdadeiros. Não quer dizer que a revelação correta está com eles. E por que? Então por que o de você está certo? Porque nós acreditamos na Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito na palavra de Deus. Eu não acredito nos deuses pagãos que temos por aí. Eu não acredito no ateísmo.
que nem sequer pode provar de fato que Deus não existe. Eles não têm como provar isso, né? Eles pedem provas de que Deus, que nós provemos que Deus existe, mas eles não podem provar que Deus não existe. Também temos aqui em Neemias, capítulo 9, versículo 6. Só tu és o Senhor, fizeste os céus, até os mais altos céus. Olha só, céus sobrepostos, né? E todo o seu exército, a terra e tudo o que nele existe, os mares e tudo o que neles há. Tu preservas a vida de todos eles. Os exércitos dos céus te adoram. E olha só que interessante, Deus não é só o criador, ele também é o sustentador. Deus cria e sustenta a sua criação, ou seja, a sua criação não funciona de forma autônoma. Ela depende de Deus para continuar funcionando. Ou seja, Deus não só criou, como ele também mantém funcionando e dá o propósito para aquilo que ele criou. Isso inclui tudo que está na criação, sem exceção, incluindo, evidentemente, nós. E os anjos, os exércitos dos céus, que podem ser os anjos, como pode ser a própria criação, adoram o Senhor por isso. Ou então, através da sua própria existência, é uma forma de adoração a Deus. É uma forma de mostrar que Deus criou, o Deus da Bíblia, que é esse Deus que a gente está lendo aqui, na própria Bíblia, o Deus da Bíblia, criou tudo e ainda sustenta tudo. Então tudo está no seu controle, tudo acontece de acordo com a sua vontade. Deus criou para a sua glória todas as coisas. Deus criou para que nós, que recebemos o dom da inteligência, vindo da imagem dele, porque fomos criados à imagem dele, possamos adorar conscientemente a esse Deus criador. E a Bíblia sempre repetindo que Deus é o criador de todas as coisas. Não foi nenhum outro Deus, além do Deus da Bíblia, que criou os céus e a terra e tudo o que neles há. E fala de céus mais altos, céus sobrepostos. É aquilo que eu estava falando. Há o céu natural, que a gente enxerga. Há também um segundo céu, evidentemente, que seria onde está o oceano cósmico, o mar primordial, né, as águas primordiais, e o terceiro céu, que seria onde está o Senhor, onde está o trono do Senhor. Interessante, não é? No livro de Jó, capítulo 26, versículo 13, diz: com o seu sopro os céus ficaram límpidos. A sua mão perfurou a serpente arisca. E olha só que interessante. Essa tradução diz isso, né? Que eu estou usando a NVI 2023. Mas vamos pegar uma outra tradução aqui, que aqui está falando que Deus soprou os céus e eles ficaram límpidos. Vamos pegar uma tradução um pouquinho mais tradicional, um texto mais tradicional, porque às vezes eles modernizam tanto o texto que às vezes muda um pouquinho o sentido. Vamos pegar aqui a ACF, Almeida Corrigida e Fiel, que diz o seguinte: pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Então, nessa tradução, não está falando que Deus feriu essa serpente, mas criou essa serpente, formou essa serpente. Assim como ele ornou, enfeitou, ornar é enfeitar, enfeitou os céus pelo seu espírito. Embora no original vá falar pelo seu sopro, pelo seu hálito, pelo seu vento, entendemos que é de fato o Espírito de Deus, né? O hálito de Deus é o Espírito de Deus. Então não tem diferença. Então temos até uma ideia bem velada da terceira pessoa da Trindade. O Velho Testamento ele é mais velado com relação às pessoas da divindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a gente temos pequenas, digamos assim, apontamentos sobre pessoas nessa divindade. Um Deus, que é sempre enfatizado, é um Deus, mas aparece pessoas de forma bem velada nessa divindade, que o Novo Testamento vai nos mostrar que se trata tanto do Filho quanto do Espírito Santo, evidentemente. A ideia da Trindade no Velho Testamento é mais velada. Porém,
o Novo Testamento, com a vinda do Senhor Jesus, ficou claro que Deus é uma trindade, que Deus tem 3 pessoas na sua divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. É uma natureza divina com 3 pessoas, com 3 centros de consciência. Mas esse também não é o tópico. O tópico aqui, por enquanto, é falar de Deus como Criador, como aquele que já inicia Gênesis. No primeiro versículo, Deus é apresentado. O personagem principal da Bíblia é apresentado. E evidentemente as suas 3 pessoas que formam essa divindade é apresentado no decorrer da revelação bíblica. Conforme você vai lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, vai se revelando mais e mais de Deus. É uma revelação progressiva. Evidentemente que para nós está completa essa revelação, claro, sobre Deus. Jesus trouxe o que estava faltando. Mas, para aqueles que viveram na época que os textos foram escritos, ou que viveram no momento que estava acontecendo aquilo que é narrado nas Escrituras, eles não tinham tanta revelação, eles tinham aquela revelação específica sobre Deus. Então, somos privilegiados de ter uma revelação completa, porque a gente lê a Bíblia toda e a gente tem a revelação completa acerca de Deus. Mas eles foram conhecendo Deus conforme Deus foi se revelando. E assim foram registrando como Deus se manifestava e se revelava para eles. Então eles não tinham uma revelação completa de Deus, não tinham as informações completas como a gente tem hoje. Também lá no livro de Jó, ainda no livro de Jó, só que no capítulo 38, versículo 4 diz: Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Então é Deus questionando Jó. Aqui é uma passagem muito conhecida, onde Deus começa a questionar Jó, que estava questionando por que ele estava sofrendo, se ele era uma pessoa justa e boa. E Deus fez uma série de indagações. E uma dessas indagações é: onde estava tu, Jó, quando eu fundava a terra? Interessante também essa passagem, voltando, eu não quero ficar falando muito disso, porque não é o propósito, mas olha só que interessante. Terra fundada, algo fundamentado, algo fundado, dando a entender que a terra foi colocada sobre algo. Ela não é algo que fica voando, flutuando no vácuo de um suposto espaço. Não, ela está firmada, ela está fundada. É isso que a escritura mostra. Ah, mas é linguagem poética. Não dá para saber quando é linguagem poética e quando não é. Né? Porque se for criar essa regra, é linguagem poética, é figura de linguagem, então você vai começar a transformar toda a Bíblia em uma alegoria. E que Deus não está dizendo o que ele está dizendo. E para mim aqui, ao meu ver, eu entendo que a Terra é fundamentada. Então, o Deus Criador, ele fundou a Terra. Não só como origem, mas ele criou e colocou em um lugar. Né? Dá aquela sensação realmente de algo plano, que é sustentado, que é fundado, que tem fundamentos. Salmo 8, versículo 3 diz: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparastes. Então a gente vê aqui que nos céus que a gente enxerga, a gente consegue enxergar, Deus fez a lua. A gente pode ver a lua que Deus criou. E dá a entender que, de fato, a lua é algo menor que a Terra. O versículo mostra isso. De fato. Mas é algo que fica voando, orbitando nesses céus. Assim como as estrelas, que a gente pode enxergar também a olho nu. Usando telescópios, a gente consegue enxergar as estrelas até um pouquinho melhor. E há uma divergência, né, das fotos reais, das imagens reais das estrelas com as que a NASA e outras estações espaciais colocam aí no Google da vida. E as estrelas, se você observar bem, elas são cintilantes, elas formigam, dando a impressão que são aquela ideia de que como se estivesse dentro da água, sabe? E fica vibrando. Isso, a palavra correta é essa, elas ficam vibrando. Interessante isso. E Deus criou elas com os teus dedos, né? Dando a ideia que Deus deu um toque pessoal ali. Deus teve um cuidado pessoal para criar a lua e as estrelas. Ele preparou. Então dá a entender também
que teve propósito nessa criação. Não foi algo que Deus jogou lá, haja e fique por aí mesmo. Não. Teve uma intenção. Tanto é que se você for ler Gênesis, vai falar que o propósito das estrelas, da lua e do sol, além, né, de iluminar, eles também são usados para marcar as estações, os tempos do ano. Como se fosse um calendário, como se fosse um relógio. No Salmo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Aí novamente a palavra espírito, ou hálito, ou sopro, nos originais, né, em hebraico. Deus criou pela palavra. Ele falou e as coisas vieram à existência, confirmando o primeiro versículo do primeiro capítulo da Bíblia, lá em Gênesis, que a gente leu. A referência batendo. Vê que tem um padrão? Vê que as escrituras, ela se auto-explica e ela justifica as suas doutrinas, ela confirma as suas doutrinas. No caso, Deus como criador de todas as coisas. A doutrina da criação. Deus como criador. O atributo de Deus como criador. O atributo de criação. E criou com palavras, do nada, sem matéria pré-existente. Ele criou esse universo que a gente vive. Essa terra, os mares, o céu, os céus e o terceiro céu. Criou tudo. Apenas com seu hálito, com seu sopro, com a sua palavra. Ele falou e as coisas surgiram. Aí no mesmo Salmo, só que no verso 9, diz assim: porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Ou seja, palavras. Deus só falou. O mundo foi criado por palavras. E a revelação que nós temos é a palavra de Deus. Então Deus, ele se comunica através da sua palavra conosco. E confirma as suas palavras através da própria criação. Então tudo que a gente enxerga, tudo que a gente vemos e até aquilo que a gente não vemos, foi criado pela palavra do Senhor. São muitos versículos para a gente continuar esse estudo, que vai ser bem longo, né? O estudo dessas referências. Então eu não quero ficar com um vídeo muito longo para não ficar muito pesado. E eu estou gravando de um celular simples. Então é só para a gente ter uma noção que estudando a Bíblia através das referências, a gente vai se aprofundando nos temas que ela coloca de forma sistemática. Eu estou usando aqui um aplicativo que me ajuda a usar essas referências que combinam com o primeiro versículo que a gente começou. E meu plano é esse, é estudar todos os versículos bíblicos. Isso pode demorar anos, né, se bobear. E todas as referências desses versículos. Mas para não ficar tão longo, primeiro eu quero estudar só os personagens. E a gente começou por Deus. Vamos ver mais algumas referências aqui. E depois vai ter uma segunda parte desse vídeo, se Deus permitir. Salmo 89, versículo 11. Teus são os céus, e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. E note que interessante. Deus não é só o criador. Deus não é só o sustentador dessa criação. Deus não é só aquele que cuida dessa criação, que teve um cuidado especial na hora de criar cada coisa dessa criação, mas também ele é dono. Ele é dono de tudo. Tudo pertence a ele. Como diz o versículo aqui, dessa passagem. Tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Né? E Deus fundou. Voltamos para aquela palavra fundamento. E interessante que está ligado também à questão da terra e de mundo. É algo fundado, é algo fixo, o mundo. Lógico que os astros, as estrelas, os chamados planetas, o Sol e a Lua, eles se movem dentro dessa criação, dentro desse domo, desse firmamento. Mas tudo foi fundado por Deus e Deus é dono de tudo. Então, nós, humanos, estamos aqui usufruindo daquilo que pertence a Deus. Inclusive, nós pertencemos a Ele. E Deus nos deu o privilégio de fazer usufruto de tudo isso que Ele criou. Porque Ele criou pra gente, é dele, mas Ele criou pra gente viver. Ele criou para os anjos viver. Ele criou para todo mundo viver. Até Satanás e os seus demônios. Né? Até os gigantes nefilins que foram destruídos no dilúvio. Até todos os animais, todos os seres vivos. Foi um mundo criado para todos nós vivermos. Porém, tudo pertence a Ele. Então,
nós seres humanos, principalmente, que somos os mordomos principais dessa criação, porque Deus criou tudo visando principalmente a humanidade, nós temos o privilégio de ser mordomos, de cuidar e de usufruir de tudo aquilo que Deus criou nos céus e na terra, especialmente aqui na terra. E se você ler o versículo 12, fala assim: o norte e o sul, tu os criastes. Tabor e Hermon jubilam em teu nome. Então a criação glorifica ao Senhor. Não que o Monte Hermon está cantando, né? Ou o Tabor está cantando, jubilando literalmente, evidentemente, mas a própria presença deles revela que Deus é criador e que Deus é dono de tudo. Então não há nada que exista que não foi criado por Deus. Nada, absolutamente nada. Isso aqui, tudo foi criado pelo Senhor Deus. Também no Salmo 96, versículo 5 diz: porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Uma repetição daquele outro versículo que eu falei, mostrando que os deuses são falsos, os falsos deuses dos povos são falsos, mas o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, é verdadeiro. E o que prova que ele é verdadeiro é que ele fez os céus. Os céus, inclusive, como eu falei, é o lugar da habitação de Deus, onde está o trono. E abaixo desse trono se encontram as águas primordiais. E abaixo das águas primordiais se encontra o firmamento, onde está o sol, a lua e as estrelas que ele criou, né? E inclusive essas nações pagãs, esses povos pagãos que adoram seus deuses, as suas mitologias, faz muito uso da astrologia, né? De forma evidentemente mística e pagã, para consultar, para fazer feitiçarias, enfim, para fazer tudo aquilo que desagrada o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, que arroga para si o fato de ele ter criado tudo, com um propósito, que é a glória dele. Salmo 102, versículo 25 diz: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das suas mãos. Você vê o padrão se repetindo, confirmando Gênesis capítulo 1, versículo 1. Né? As referências sempre vão apontando Deus como Criador. Então não há dúvidas que a Bíblia afirma que Deus é o Criador. Né? Parece uma coisa primária, lógico que Deus é o Criador. Mas só que sempre as pessoas, vemos por aí pessoas que querem atribuir a criação, principalmente o ímpio, que não crê no Deus da Bíblia, atribuir a criação ao acaso, atribuir a criação ao nada, assim, de repente surgiu do nada, uma estrela que explodiu do nada, um átomo que explodiu não sei da onde, o Big Bang. Teorias que nunca foram provadas, né? Porque eles pedem provas da existência de Deus, mas nunca foram capazes de provar a existência desse universo, como algo surgiu do nada, e como algo que funciona feito um reloginho surgiu do nada, através de uma explosão, de um acidente, de uma explosão que não sabe quem originou na concepção deles. E aqui a Bíblia deixa claro que trouxe à existência aquilo que não existia. Então, Deus é a causa de todas as coisas, inclusive da existência de toda a criação. E aí aqui usa a expressão, ele fez com as suas mãos. Como eu falei, dando um toque íntimo, pessoal de Deus. É como se Deus tivesse intimidade com aquilo que ele estava criando. Então não foi um negócio feito de qualquer jeito. Foi um negócio feito com cuidado. O universo foi feito com cuidado. A humanidade foi feita com cuidado. A história, tudo que acontece foi feito com cuidado. Com dedicação da parte do Senhor. De fato, veio do nada. Tudo que foi criado pelo Senhor, mas foi o Senhor que fez através da sua palavra. Ele falou e as coisas surgiram, sem material pré-existente. O Salmo 104, versículo 24 diz: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Então Deus não fez coisas aleatórias, mas ele fez com sabedoria, ele fez com consciência, ele fez com propósito, né? Inclusive a terra onde nós vivemos, e até os recursos que usamos aqui na terra. As riquezas da terra. O que são essas riquezas? A gente fala do reino animal, do reino vegetal, do reino aquático, das aves, dos répteis, dos minérios, dos recursos naturais, de todo tipo de plantas e vegetações, que serve para uma porrada de coisas. Né? Evidentemente que hoje a gente vive num mundo que tem um sistema que enjaula e tenta enjaular todos esses recursos, tentando privar a humanidade desses recursos, deixando para poucos esses recursos, né?
E a meia dúzia tem um acesso aos recursos, enquanto a humanidade fica se matando para poder acessar esses recursos, fazendo a vontade desse sistema que a gente vive, infelizmente. Vai acabar, quando Jesus voltar, a graça acaba dessas minorias elitizadas e poderosas que querem deter todos os recursos desse vasto reino que Deus criou, que é essa terra que nós vivemos, que está condenada, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo, né? Essa terra vai ter um fim e ela tá e esse fim está programado para que este mundo seja desfeito, que ele se passe, como diz lá Apocalipse, para dar lugar para novos céus e nova terra, né? Mas continuando aqui, Salmo 104, versículo 34, ainda no mesmo salmo diz: envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então, outra coisa interessante que a gente nota aqui nessa passagem é que Deus está sempre renovando a sua criação. Está sempre fazendo manutenção dessa criação. Né? A gente percebe que Deus ele tem um cuidado por aquilo que ele criou. Ele não deixa funcionar de forma autônoma, mesmo porque é impossível. Né? Sem Deus nada funciona. Sem Deus nada existe. Para as coisas continuar existindo, funcionando, se renovando, Deus tem que estar mantendo pelo seu poder, pelo poder da sua palavra, essa renovação. Então Deus renova todas as coisas. Através da chuva, através da tempestade, através de terremotos, através de erupções vulcânicas. Sim, são formas que Deus usa para renovar, por exemplo, as coisas aqui embaixo, muitas das vezes. Às vezes um pouco de caos para poder organizar a casa. E Deus vai cuidando deste mundo. E Deus vai preservando esse mundo, vai renovando esse mundo. Por quê? Porque nós estamos aqui. Enquanto estivermos aqui, Deus ele vai continuar também cuidando deste mundo. Ainda como eu disse, ele já está condenado, esse mundo aqui está condenado a ser destruído para dar lugar para o novo céu e nova terra. Enquanto ele existir, enquanto Jesus não voltar, enquanto o juízo final não acontecer, Deus vai continuar renovando todas as coisas aqui na face da terra para que a gente continue vivendo. Para que a igreja, especialmente a igreja do Senhor que vive nessa terra, quando eu falo de igreja eu estou falando daqueles que seguem Jesus, daqueles que têm o temor do Senhor, Deus da Bíblia, possam viver e cumprir o propósito de suas vidas, conforme a vontade do Senhor. Salmo 115, versículo 15. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Interessante aqui, né? Continua sempre aquela mesma repetição. A Bíblia toda, especialmente o Velho Testamento, afirma categoricamente que Deus fez os céus e a terra. Para que não haja dúvida. Essa repetição bíblica é importante para nós. Para a gente ter consciência de que tem um Deus e esse Deus criou todas as coisas. E esse Deus que criou todas as coisas, os céus e a terra, é o Deus da Bíblia. É para aquele que lê a Bíblia, mesmo não sendo crente, ele lê lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo de Gênesis, e já entender que tudo que ele vê foi criado por Deus. Né? E se ele continuar seguindo as referências cruzadas, como a gente está fazendo aqui, sempre vai se repetir a mesma frase. O Senhor que fez os céus e a terra. Então Deus se revela na Bíblia como o Criador de todas as coisas. Esse personagem, esse primeiro personagem que a gente está estudando, o próprio Deus, o Deus da Bíblia, se revela como Criador. Se intitula como Criador. Salmo 121, versículo 2 diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E interessante essa passagem, por que esse versículo? Porque o socorro que Deus nos concede, inclusive dos males que acontecem dentro desse céu e dentro dessa terra, que pode vir nos acometer, o Senhor nos livra dele. Ou seja, o Senhor traz segurança para o seu povo aqui no céu e na terra. É claro que a gente tem que orar esse salmo, para que ele seja ativado nas nossas vidas. Eu acredito muito nisso, que os salmos são canções / orações. E recitar salmos, orar salmos é muito importante. Porque, primeiro, que mostra que o Senhor nos socorre aqui neste mundo que infelizmente foi impregnado pelo pecado e virou um mundo em certo nível caótico e pode nos ferir e pode nos matar. Um mundo hostil, né? Porque também foi amaldiçoado por Deus devido ao pecado de Adão e Eva. Mas mesmo assim, ele socorre os seus, que ora a ele. Então, quando a gente está passando por uma situação difícil, provocada neste mundo, nesse céu e nessa terra, a gente ora ao Senhor, que vem em nosso socorro. Como, por exemplo, os discípulos lá na tempestade.
dentro do barco, junto com Jesus. O mar estava hostil, estava bravio. Eles iam morrer, eles acreditaram que ia morrer ali. Mas aí eles clamaram a Jesus e Jesus acalmou a tempestade, socorrendo-os. Então podemos notar que Deus também nos socorre deste mundo que se tornou hostil, que se tornou caótico devido aos nossos próprios pecados. Os pecados de Adão e Eva, e a gente deu continuidade a esses pecados. E o mundo não facilita pra gente. O céu e a terra que Deus criou não facilita pra gente porque está debaixo da maldição. Então eles gemem, eles se balançam, eles se agitam. Os desastres naturais, os desastres cósmicos, mas não naquela cosmologia heliocêntrica, ou então da NASA, né, que eu não acredito nessa cosmologia, eu acredito na cosmologia bíblica, que inclusive os antigos judeus acreditavam, eu já falei aqui no começo, né, terra plana, coberta por um domo, né, por uma abobada, por um firmamento sólido, com águas em cima e com o reino de Deus mais acima, o trono de Deus mais acima. Mas esse mundo caótico, que às vezes se levanta contra nós, Deus nos defende, Deus nos protege dele. Mas para isso temos que ser pessoas de oração. Em nome de Jesus, orar esses salmos aqui. É importante, quando a gente se vê em perigo. Inclusive eu vi um vídeo hoje de um rapaz que ele estava surfando no mar, só que ele ficou em alto mar e perdeu sua prancha. E ele só tinha o celular dele. Que esses celulares tem celular que é a prova de água. E ele fazendo um vídeo desesperado. Porque ele estava no meio do mar, não dava para ver terra em lugar nenhum. E aí bateu o desespero. E o que ele fez? Ele clamou a Deus. Aí passou-se um tempo, e ele registrando tudo, né? Ele preocupado talvez que a bateria do celular ia acabar. Ele registrando toda aquela situação. E clamou a Deus. E passou-se um tempo, apareceu um barco, um navio cargueiro, que o resgatou. Interessante isso, né? Então, o mar que se tornou ali um vilão para aquele rapaz, foi parado pelo próprio Deus. Deus enviou ali uma embarcação para estar ajudando aquele rapaz. Então, Deus também nos protege desse mundo caótico, se a gente clamar a Ele, porque o socorro, de fato, vem dele. Salmo 124, versículo 8 diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E repetindo o outro versículo que eu acabei de ler, do outro salmo, faz a mesma repetição, que o nosso socorro está no nome do Senhor. Então invocamos o nome do Senhor, invocamos o nome do Senhor Jesus. Quando a gente estiver passando algum perigo dentro dessa terra que vivemos, seja perigo natural, provocado aí por calamidades, por guerras, por problemas econômicos, problemas políticos, que a gente vive aqui no Brasil inclusive, enfim, todas essas situações adversas, a violência humana, Deus nos socorre dentro dessa terra e dentro desse céu que Ele criou, que está caótico, que está com esses problemas, que está com a operação livre do diabo e dos espíritos imundos e dos homens ímpios, mas Deus nos socorre. A gente sempre podemos recorrer ao Senhor, e é importante, como eu disse, orar esses salmos quando a gente se encontrar numa situação dessa. Recitar esse salmo, orar esse salmo em nome de Jesus. Salmo 134, versículo 3 diz: o Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Então aqui o salmo proclamando uma bênção para o leitor dele, né? Para o leitor do salmo. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Que apesar desse mundo estar caótico, ferido pelo pecado, Deus não recusa suas bênçãos. Desde Sião, né? Onde o templo foi construído. O templo de Jerusalém, onde Deus era adorado. Então desde Sião, desde lá do templo, né? Lógico que não tem mais esse templo hoje. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, somos o templo que Deus habita, que não foi feito por mão de homens. O primeiro foi, mas esse que Deus habita não é. Então podemos clamar a Deus, invocar o nome de Jesus, pedir suas bênçãos, que virá sobre nós. É garantia, é promessa, e podemos orar esse salmo pedindo essas bênçãos também sobre nossas vidas. Que agora que em Jesus elas são totalmente liberadas, mas o jeito de acessar essas bênçãos é através da oração. Então, associando o Deus abençoador como Criador, que usa a criação para nos abençoar, que usa o céu e a terra para nos abençoar. Essa que é a realidade, né? Interessante. Salmo 136, versículo 5. Aquele que por entendimento fez os céus,
porque sua benignidade dura para sempre. Ele fez com entendimento os céus, o lugar da sua habitação, onde está seu trono, o lugar também abaixo, onde estão as águas primordiais, o oceano cósmico. E esse céu natural, onde a gente contempla o sol, a lua e as estrelas. E foi feito com entendimento, com propósito, com significado, com função. Entende? Deus não fez nada a ermo. Tudo que ele criou, ele fez com um propósito, com um objetivo. E quando cumprir seu objetivo, ele cessa. Porque se a gente ler lá em Apocalipse, fala que não haverá mais sol e nem lua, né? Porque eles já terão cumprido sua função aqui nesse mundo, nessa velha terra e nesse velho céu. Nos novos céus e na nova terra não vai haver necessidade, que o próprio Deus iluminará a sua criação. Salmo 146, versículo 6. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo o quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. Né? Então associa Deus Criador como um Deus verdadeiro, um Deus fiel, um Deus onde não há dolo, onde não há mentira, um Deus verdadeiro. O Deus da Bíblia é verdadeiro. O próprio Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso indica o quê? Que devemos acreditar com confiança nesse Deus da Bíblia, porque ele é verdadeiro. Exatamente essa é a mensagem que está passando nesse versículo. O Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, é verdadeiro. Então podemos confiar nele. Podemos confiar nesse Deus da Bíblia, que se revela como o Criador de todas as coisas. Porque ele não só criou todas as coisas, mas ele é alguém digno de confiança. Ele é um personagem, uma pessoa, evidentemente, digna de confiança. Quando eu falo pessoa, não na qualidade de ser humano, mas muito além. Né? Um ser transcendente. Um ser que se manifesta através de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E isso é grande, né? Isso é maravilhoso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu vou ler só mais 2 versículos e vamos encerrar essa primeira parte aqui sobre esse personagem chamado Deus. Que a gente chamamos de Deus. E eu chamo de Deus da Bíblia, né? O Deus da Bíblia. Diz assim o Salmo 148, versículo 4. Louvai céus dos céus. Olha novamente, céus sobrepostos. Céus dos céus. E as águas que estão sobre os céus. E aqui é o versículo que mostra aquilo que eu falei desde o começo. Que não existe acima do firmamento um vácuo espacial. E sim água. O próprio versículo do Salmo está mostrando isso. Ó, louvai os céus dos céus. Ou seja, o céu onde está o trono de Deus. E também aqui a gente vai encontrar as águas que estão sobre os céus. As águas que estão sobre os céus, não debaixo do céu. Não está falando do mar. Está falando da água, das águas que estão sobre os céus. Então não existe um vácuo entre o trono de Deus e essa terra. Existem águas primordiais, águas cósmicas. Então, a Bíblia está afirmando. A cosmologia bíblica é totalmente diferente dessa que é vendida pela NASA, dessa que é vendida pelas estações espaciais, pelo sistema. Né? O Deus da Bíblia está mostrando aqui para a gente que há águas em cima do firmamento, confirmando, inclusive, o que diz lá em Gênesis mesmo. Águas separadas, né, pelo firmamento. Embaixo o mar e em cima as águas primordiais. Que, inclusive, Deus abriu as comportas e as janelas do céu para derramar o dilúvio, usando essas águas primordiais para provocar o dilúvio como juízo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas o ponto aqui é que o Criador, o Deus da Bíblia, criou os céus dos céus e entre esses céus a água. Interessante isso. Então se a gente lê aqui, ó, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, continuando no versículo 5, pois mandou e logo foram criados. Então, do jeito que a Bíblia descreve, foi criado. E a própria existência desses céus dos céus, dessas águas primordiais, louvam o Senhor com a sua própria presença. A gente contempla essas coisas e acabamos adorando ao Senhor, junto com os anjos, junto com todas as criaturas racionais, que são capazes de adorar de forma consciente. Interessante, né? Portanto, eu vou ficar por aqui. Essa foi a primeira parte do vídeo sobre esse personagem de Deus. E ele aparece aqui como Criador. Criador de todas as coisas.
e criou tudo com um propósito, tudo com uma função, tudo com um fim definido, para especialmente nós, a humanidade, vivermos neste mundo e também cumprir o propósito. Deus criou um mundo e colocou nós para cuidar deste mundo. Não conseguimos cumprir bem esse papel, muito pelo contrário. A gente perdemos praticamente o direito a este mundo, mas Jesus veio e restaurou novamente esse direito. Embora, como eu já disse aqui neste vídeo, este mundo será destruído. Né? Pedro fala na sua carta que os elementos se derreterão. Esse mundo aqui, este universo, como a gente conhece, ele vai desaparecer para dar lugar a outro universo, onde não haverá mais esse oceano cósmico, né? Porque Apocalipse fala, né, que não haverão mares, e não se refere somente aos mares daqui de baixo, mas ao que separa o trono de Deus da terra. Nesse novo céu, nessa nova terra, não haverá separação. A gente estaremos conectados com o céu, com os céus para todo sempre com o Senhor. Né? Então que Deus abençoe e até a segunda parte desse vídeo.